Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maurício, que é criador do programa Alavancar. Nós estamos no terceiro vídeo de uma série sobre como fazer consultoria na prática. Foi uma demanda muito grande do público, das pessoas que me acompanham nas redes sociais, seja no programa Alavancar, como fazer consultoria na prática. E eu estou compartilhando isso numa série, numa sequência de 7 etapas, 7 vídeos, e nós estamos no vídeo número 3. Para quem não me conhece, eu sou consultor, pesquisador mercadológico há quase 20 anos, atuo nessa área de consultoria e desenvolvi nesses últimos anos, aí trabalhando e vivendo experiências no Brasil e no mundo inteiro, desenvolvi técnicas, metodologias, ferramentas que hoje podem ser compartilhadas e podem empoderar pessoas no Brasil e em mais 41 países. A gente teve semana passada a alegria de receber Cabo Verde no nosso programa, é o país número 42. Então a gente compartilha em todos esses locais um pouco de técnica, ferramentas, conhecimento, como tornar profissional a atividade da consultoria. Os programas que a gente mantém, que estão lá no programaalavancar.com, eles certificam profissionais no mundo inteiro para atuar como consultores empresariais, ok? Então o tema dessa terceira etapa da nossa série é o planejamento do consultor. Como consultor, como profissional, pensa o seu plano de negócio, pensa o seu planejamento, pensa as definições de como vai atuar no mercado. Então a gente vai separar alguns minutos para falar um pouco disso, compartilhar algumas informações com todos vocês. E para isso, como vocês já sabem, especialmente aqueles que estão nos acompanhando, olha, para quem está começando por esse vídeo, faço uma recomendação para você. Dá um pause, separa esse videozinho aí no teu playlist e volta lá para o início, para o vídeo número 1 dessa série, que você vai acompanhar de uma maneira bem lógica e coerente essa sequência, como fazer consultoria empresarial na prática. Então a gente vai aqui fazer mais uma vez um pedido de licença, Vamos pedir licença ao programa alavancar.com. Vou dar um flip aqui na tela e a gente vai usar um dos materiais que fazem parte do programa, que estão lá nos nossos planos de formação. Vamos lá? Bom, cá estamos então. Para quem está acompanhando sabe que a gente começa por essa tela, é a tela de abertura de uma das metodologias do programa Alavancar. São 6 metodologias no total, vocês podem acompanhar lá no programaalavancar.com e através desses métodos a gente forma os profissionais para atuarem como consultor. Os métodos, eles são, na verdade, uma base de apoio para o profissional, não é apenas um curso. Por vários motivos. Por quê? Primeiro que o programa é vitalício, então a partir do momento que o profissional entra no programa, ele pode ficar lá por tempo indeterminado, a não ser que ele peça para sair. E estando lá dentro, ele tem acesso a conteúdos com riqueza de detalhes, materiais técnicos, assessoria e tutoria da nossa equipe. Eu tenho uma equipe que trabalha e a gente está espalhado pelo Brasil em alguns países. Sempre que existe alguma demanda, algum questionamento, a gente está ali pronto para atender, poder acompanhar. E muitos profissionais, quando entram no programa, fazem toda a formação, a parte de conteúdo e começam a prospectar seus clientes, eles recorrem à plataforma para fazer download de materiais, para fazer, talvez, solicitar uma tutoria, uma orientação. Maurício, equipe, estou aqui fazendo um trabalho para uma padaria, para uma sorveteria e estou com esse desafio. O que você me orienta? E a gente orienta as pessoas no Brasil e mais 41 países. Certo? Então vamos lá, consultoria empresarial na prática. Como eu falei, o tema de hoje é falar sobre o planejamento do consultor, Alguns elementos, a gente vai apresentar aqui alguns elementos, algumas informações que são úteis para que o profissional possa definir sua área de atuação e como vai atuar nesse mercado. Então eu separei 2 telas para mostrar para vocês. A primeira delas é essa, dia a dia estrutura laboral. Eu coloco aqui de uma maneira muito prática, muito direta até, as possibilidades de formatação do seu trabalho. E vocês vão ver que a gente tem algumas possibilidades dessas e, claro, cada um na sua realidade vai ver aquilo que mais se encaixa na sua rotina. Então a gente tem colaboradores de empresas de consultoria, escritórios de médio e grande porte. Então o profissional que se forma nessa área, que se certifica como um consultor empresarial, ele pode trabalhar como um colaborador de uma empresa de consultoria. Você não necessariamente precisa ter o seu próprio negócio, ter o seu CNPJ, o seu registro empresarial. Você pode galgar e tentar um trabalho em alguma dessas empresas. Geralmente, escritórios de médio e grande porte, eles contratam esse tipo de profissional. Eu já trabalhei numa empresa como consultor contratado há muitos anos atrás. E foi lá um dos momentos em que eu tive meu pontapé inicial nessa área. Então, essa é uma forma do profissional atuar. Começa por aí o planejamento. Profissionais independentes, PF Home Office.
Profissionais independentes são aqueles consultores que trabalham de maneira independente como profissional liberal, né? Ele não tem uma empresa aberta, ele não tem um CNPJ, ele não é formalizado empresarialmente, mas o consultor empresarial pode sim atuar como pessoa física, tá? É uma das áreas que você pode atuar. O que você vai ter que fazer nesse caso é ter uma estrutura mínima de organização financeira das suas atividades, até informações contábeis, você vai ter que ter um registro contábil de tudo que você tem de receita, de custos e tudo mais, porque o profissional que trabalha como pessoa física, ele também emite notas fiscais. Eu estou falando não apenas do Brasil, mas nos outros países que a gente atua, funciona mais ou menos do mesmo jeito. O profissional tem que emitir seus recibos ou suas notas fiscais avulsas e tem tributação sobre isso. Então é uma maneira da pessoa começar. Eu trabalhei como consultor independente assim que eu saí da multinacional que eu trabalhava, que era uma empresa de grande porte. Então vocês vão ver que praticamente todas essas formatações que eu vou apresentar, eu já vivi alguma experiência dessa. Então eu atuei sim como consultor profissional independente, lá no início da minha carreira, assim que eu saí da multinacional, como eu falei. Então essa é uma outra formatação. Empresários individuais, né? Um PJ, uma pessoa jurídica. O empresário individual, que pode atuar em home office ou em pequenos escritórios, né, locados ou próprios. O empresário individual, qual que é a diferença do profissional independente para o empresário individual? O profissional independente, ele atua sem o CNPJ, sem a formalização empresarial. Aqui, o empresário individual, ele não tem sócio e atua de maneira independente também, sozinha, só que formalizado como empresa. Essa é a minha configuração jurídica hoje. Eu sou empresário individual. Hoje não. Na verdade, desde 2010, mais ou menos, 2009, já são aí, acho que 10, 11 anos atuando como empresário individual. Então, antes eu tinha outras formatações. Eu já tive sociedade limitada, que eu vou falar já fui independente, já fui colaborador de empresa. Tudo que vocês estão vendo aí eu já pratiquei. Talvez um dos motivos que me facilita compartilhar essas experiências com vocês. Então, hoje eu sou empresário individual, eu tenho um ponto, um escritório locado, um endereço com sala, com tudo, só que eu não trabalho necessariamente lá. O meu trabalho ele acaba ocorrendo nas dependências dos clientes que eu tenho. O programa alavancar.com é o programa que eu utilizo para formar profissionais da consultoria no Brasil e no mundo, mas eu ainda exerço atividade de consultoria para empresas de médio e grande porte, no Brasil e em alguns outros lugares também. Então, por último, nós temos a outra formatação, que são sociedades limitadas, né? PJ também, são as pessoas jurídicas onde você tem vários sócios, 2 ou mais sócios. Já atuei também assim por um período de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Pequenos ou médios escritórios acabam tendo essa formatação. Eu já vivi todas essas experiências e a que mais se encaixou na minha realidade, no meu perfil de trabalho, foi empresário individual. Não quer dizer que eu não tenha parceiros, ao contrário, eu só não tenho sócios, mas parceiros eu tenho espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Eu tenho hoje aproximadamente 38, 39 parceiros de trabalho que estão dispostos aí em mais ou menos uns 11 países, 10 países, que são parceiros onde eu compartilho não só necessidades do programa Alavancar, mas também de projetos e consultorias que eu ainda mantenho ativas. E a gente tem aqui uma outra informação para compartilhar. Em atividade de micro e pequeno porte, óbvio, a manutenção de quadro funcional fixo é desaconselhada. Então, todo consultor que trabalha de uma maneira micro ou pequena no seu porte, no seu faturamento, eu aconselho que não tenha colaboradores, não tenha equipe fixa. Tenha sim parceiros, né, que vão ganhar por produção, por atividades e tudo mais. Mas manter equipe fixa, esse ônus, ele não faz parte da nossa realidade. Nossos trabalhos são muito sazonais. A atuação por meio de equipes customizadas é mais eficaz, menos onerosa e oferece resultados mais satisfatórios. E é assim que eu trabalho há praticamente 16 anos, né? De 15 para 16 anos eu trabalho dessa forma, sozinho, né? O que não quer dizer que eu não tenha parceiros. Eu não tenho colaboradores nem sócios. E aí a gente entra aqui numa parte talvez que seja a cereja do bolo desse vídeo, dessa apresentação. Plano de negócios para atuação, né? Como o consultor pode pensar o seu plano de negócio. Eu vou apresentar aqui alguns elementos que fazem parte desse pensamento, dessa definição, e ajudam profissionais do Brasil e do mundo a definirem. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, faz parte lá dos nossos programas do programa alavancar.com. A gente tem 3 programas diferentes. Consultoria na prática, que é um curso de partida para consultoria empresarial,
onde o programa ele forma o profissional para atuar como consultor independente da área, ele ensina o passo a passo como uma consultoria acontece. Então oferece materiais, métodos, tutoria, tudo. A gente tem o programa Alavancar Inteligência de Mercado, que é um conjunto de 5 métodos de estratégia, mercadologia, pesquisa SWOT, planejamento estratégico e tal. Ele tem bastante coisa. E a gente tem um terceiro que chama Mega Formação, que junta tudo. Ele pega o consultoria na prática e o programa Alavancar e se transformou num mega combo que talvez hoje seja o produto mais acessado do nosso programa no mundo inteiro. Esse Mega Formação, dos 42 países que a gente atua, ele está em aproximadamente 38. Então, basicamente, é o produto mais completo e mais acessado também. E tudo isso que vocês estão vendo aqui está presente lá nesses programas de uma maneira intensa e aberta. Então, ó, aqui é uma parte do programa, tá? É um item que a gente tem lá dentro, de aproximadamente 45 itens, 43 se eu não me engano. Esse daqui é um deles, né? Construção de plano estratégico para atuação, geralmente anual. Então, eu vou apresentar aqui alguns itens. Quais áreas serão foco de atuação? Esse é um dos primeiros itens para que o profissional defina o que vai fazer, seu portfólio, sua caminhada nessa área. Quais serão as áreas de atuação, foco de atuação? Você vai trabalhar com financeiro, vai trabalhar com mercadologia, vai trabalhar com estratégia, vai trabalhar com RH, com o que você vai trabalhar? E aí a gente, claro, precisa reavivar nosso entendimento de quais são nossas competências, habilidades, o que a gente tem na nossa caixa de ferramentas do passado. Se você não tem um passado profissional muito extenso, mas o que você tem aí dentro de aprendizado e de vivência profissional que te olhe para o futuro e faça, não, o meu caminho é esse, é o que eu gosto e é o que eu tenho capacidade técnica de fazer bem. A gente começa a definir nossa área de atuação assim. No programa, claro, eu pego essas áreas, abro cada uma delas para que as pessoas vão se situando, vão nivelando e filtrando aquilo que é mais interessante para a sua realidade. Então, a área de atuação, a área foco de atuação é o primeiro item para a definição desse portfólio, de quem nós seremos como consultores. Qual será seu preço, né? E esse é um item também interessantíssimo. A gente tem uma média de preços para cobrar na consultoria. E lá nos conteúdos que a gente tem no programa Alavancar, a gente tem tabelas desses preços, né? Qual é a variação mínima e máxima dependendo do tipo de trabalho, quanto tempo se cobra. Mas qual será seu preço? Já adianto que para a realidade brasileira, o preço de uma hora técnica de um consultor, primeiro, só dizer que a consultoria se cobra por hora técnica ou por trabalhos fechados, né? Em geral, por hora técnica. A hora técnica da consultoria de rotina, que é a consultoria empresarial do dia a dia, ela varia algo em torno aí de 130, 140 reais até mais ou menos uns 250. Alguém deve estar falando, nossa, é pouco. Alguém pode estar falando, nossa, é muito. Essa é uma média, Brasil, de consultorias de rotina. Claro, você tem consultorias mais simples que não chegam a esse valor e você tem consultorias mais complexas que passam. Eu tenho trabalho de consultoria, por exemplo, que o valor da minha hora chega a 980 reais, 970, porque são trabalhos muito específicos para empresas muito complexas. Mas na rotina a gente fica aí nessa faixa de uma hora técnica de mais ou menos 130 a 200 e poucos reais. Você coloca aqui um dia de trabalho de um consultor que consegue ter uma hora técnica na média de uns 200 reais, é de R$ 1.600, 8 vezes os 200, então é um valor bem interessante. Então o preço ele vai sendo definido pela sua área de atuação, pelo tipo de complexidade que você tem, pela expertise que você traz da sua vida, tudo isso influencia no seu preço. Por isso que hoje o meu preço ele acaba sendo elevado para algumas consultorias mais complexas, porque são quase 20 anos fazendo. Então o risco de erro dos trabalhos que a gente aplica, eu e minha equipe, são muito baixos. Então as empresas acabam procurando a gente não pelo preço, eles procuram pelo resultado. E acaba saindo barato para eles. Outro item, que regiões pretende atender? Você vai atender teu bairro, você vai atender tua cidade, você vai atender tua micro-região, teu estado, teu país, teu continente, o mundo. O que você pretende atender? Eu sempre oriento lá no programa que esse atendimento seja muito coerente com a realidade tua e da região. Um trabalho como esse, a gente precisa de reconhecimento. As pessoas precisam saber quem você é e o que você faz bem feito. E isso acontece de uma maneira muito lenta, não é um trabalho rápido que você explode, né? Como se vende por aí, né? Fica rico em uma semana, em 7 dias você vai ficar milionário. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. Então a gente tira esse sorriso da cara, volta para a realidade. E a realidade nos diz que uma pessoa, para ter autoridade num assunto, ela precisa provar isso, né? Precisa provar isso com conteúdo, com técnica, com profissionalismo.
não apenas com banners bonitos na internet, né? A gente precisa de técnica. Então, regiões que você pretende atender, meu conselho, começa pequeno, começa minúsculo, começa atendendo o bairro e vai aumentando. A cada trabalho que você faz, seus próprios clientes eles vão passando o teu nome. E você começa a ganhar dinheiro já no primeiro dia, né? Consultoria empresarial, você ganha dinheiro já no primeiro dia, porque você não tem muito custo. E o custo é estar lá fazendo o trabalho. Então, mesmo que você cobre R$100 para fazer um trabalho, você vai ganhar os R$100 e tira ali o lanche e a gasolina, entendeu? Você não tem muito para onde correr. Regiões que pretende atender. Eu hoje tenho uma atuação global. Eu atuo no Brasil inteiro, né, com trabalhos físicos e com o programa Alavancar e assessorias, consultorias de tabela, que eu chamo, né, que eu sou consultor de consultores, então tem consultores espalhados pelo mundo inteiro, que pegam trabalhos de consultoria e me procuram para fazer uma parceria para que a gente possa desenvolver melhor todo o trabalho dele. Então funciona mais ou menos assim. Então hoje eu atendo globalmente, eu só não atendo a Oceania, ainda não tenho nenhuma relação técnica e profissional com algum parceiro lá, mas atendo dos Estados Unidos, a Rússia, a África do Sul, ao Suriname, eu atendo todo canto. Por quê? Porque eu tenho consultores parceiros em vários desses lugares. Em Bangladesh eu tenho 2 clientes, né? Para curiosidade de todos vocês. Tem cliente em um lugar bem interessante. Que qualificação jurídica será definida para atuação? É aquele slide anterior que eu mostrei, né? Você vai trabalhar de forma independente, PF por enquanto, profissional liberal, você vai abrir uma empresa sozinho, você vai ter sócios, né? Qual a sua configuração jurídica? Qual é a qualificação que você vai dar para esse negócio? Quantos clientes, projetos eu tenho condição de atender em que periodicidade? Esse é um ponto de extrema necessidade e importância para que o profissional defina. Por quê? Porque muitos profissionais entram nessa área com aquele ânimo, aquele gás de querer fazer e saem pegando um monte de projeto, um monte de cliente, às vezes projeto que nem é da alçada dele, trabalho que nem é da competência. O cara é especialista em financeiro, alguém chega, faz RH fácil, e não é assim que funciona. A gente tem que ter uma linha muito certeira naquilo que a gente é competente. Senão, você vira um incompetente, né? Competência é a capacidade que o profissional tem de aplicar métodos, técnicas e conhecimentos para um resultado. Isso é competência. Se você não faz isso, você é um incompetente. Então, qual é a capacidade que você teria de fazer atendimento? Eu hoje, mesmo com quase 20 anos de experiência nesse ramo, eu não pego mais do que 5 trabalhos simultâneos. Tá certo que meus trabalhos são de média para alta complexidade, mas eu não pego mais do que 4 ou 5 trabalhos ao mesmo tempo. Não dou conta. Se eu pegar, já até tentei pegar no passado, a qualidade vai diminuindo, volta, então eu pego uma quantidade limitada de trabalho, que ainda assim dá uma boa renda, né? Não posso reclamar. Como será gerido o seu negócio? Finanças, contábil, marketing, operacional? Como você vai gerir isso? Você vai ter uma parceria para isso? Você vai ter uma terceirização para isso? Compensa? Você vai fazer por conta própria? Você vai ter um parente, uma esposa, um filho que te ajuda? Você tem que definir isso tudo no teu modelo de negócio. Para a nossa atividade, especialmente no começo, você não tem muita frescura com isso, digamos assim, né? Desculpa o termo, mas você não tem muito para onde correr, não tem muito blá blá blá, é tudo muito simples, né? Para quem está no Brasil, né, que é o meu caso, e o caso de 75% dos meus clientes hoje estão no Brasil, mas eu hoje consigo gerenciar isso tudo sozinho, mesmo tendo clientes no mundo inteiro. Eu tenho uma contabilidade online, que é uma plataforma excelente, eu faço minha contabilidade toda por lá, eu tenho minhas planilhas de controle financeiro, planilhas de mercadologia do meu marketing, e basicamente, quando eu tenho alguma necessidade externa, eu faço uma contratação avulsa, um atendimento jurídico, uma orientação de RH, algo assim, eu contrato um especialista naquele momento, acabou. Simples assim. E aqui eu tenho uma sugestão de plano estratégico para que você pegue todas essas informações e coloque lá dentro, e você molde o seu negócio. Aqui é uma sugestão, vocês estão vendo o modelo 1, isso daqui faz parte lá do programa, claro, né? Então, lá no programa a gente clica nesse modelo 1, se abre um modelo enorme para que o profissional possa pensar nisso tudo de uma maneira bem interessante, relacionar os concorrentes, quanto cobra, quanto o fulano está fazendo e tal. Então a gente ali consegue já trabalhar de uma maneira bem profunda. E nosso vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Perceberam que mesmo sendo uma série gratuita e aqui pelo YouTube, para que vocês possam se aprofundar nesse assunto, a gente traz conteúdo técnico e profissionalismo. Eu trago o que eu vivo há 20 anos para cada um de vocês. Espero que as informações despertem
Cada um dos senhores e das senhoras que está aí do outro lado, no Brasil e no mundo, tem bastante cliente, dou um tchauzinho aqui, pessoal de Portugal, Moçambique, Angola, pessoal do Timor-Leste, pessoal de Cabo Verde. Eu estou falando esses países, me desculpa os outros, porque nos últimos 7 dias foram os países que mais fizeram contato comigo. E Estados Unidos, né? A gente tem bastante clientes dos Estados Unidos também. Em geral, brasileiros e portugueses que moram lá, que recorrem ao nosso programa para poder se profissionalizar nessa área e fazer atendimentos lá. Para quem está em outros países, especialmente Europa e Estados Unidos, está aí do outro lado me vendo, saiba que a hora técnica nos países aí que vocês estão é bem elevada. Estados Unidos eu tenho parceiro cliente que consegue cobrar $200 a hora técnica, que daria R$1.000. É um valor bem interessante por 1 hora de trabalho. Portugal também, aproveitando para fazer um comentário, tenho vários clientes em Portugal, passamos de 300 clientes em Portugal, nesse mês agora de outubro chegamos a esse número. E vários deles relatam uma média de cobrança aí que passa dos 80 euros a hora técnica, um valor interessantíssimo. Claro que tem consultores que cobram um pouco menos, tem consultores também que estão cobrando 230, 240 euros, mas daí são consultores já com trabalhos de altíssima complexidade, uma responsabilidade muito grande, e trabalhos passando aí, no caso, convertendo para o Brasil, de R$1.300, R$1.400 a hora técnica. É o que a consultoria pode fazer na vida de cada um de vocês e que faz na minha vida. Então, convido vocês, programaalavancar.com, vocês vão ter estudo profundamente. Eu sou Maurício Queco, espero vocês no vídeo número 4 da nossa série. Tchau, tchau!